Matheus Tenaka começou a empreender cedo, aos 19 anos. O primeiro negócio foi um e-commerce para vendas de roupas. Investiu R$3.000 em camisetas, mas deixou de estudar o mercado, os clientes e quebrou depois de 3 meses de trabalho. Persistiu, idealizou uma startup e desta vez fez quase tudo certo. Arrecadou investimento, estudou o mercado, contratou a equipe qualificada, mas o produto não atendia às necessidades do mercado. Não teve jeito. Mais uma vez, teve de fechar as portas. Aonde foi que eu errei? Em 2019 foi um ano agitado para o Matheus. Abriu uma loja de roupas, abriu uma startup e acabou que nenhuma dessas duas empresas deu certo. E a gente veio conhecer um pouquinho a história dele, justamente para entender aonde foi que ele errou e, é claro, trazer dicas aí para quem está passando pelas mesmas coisas. Matheus, tudo bem? Olá, Márcio, prazer te conhecer, obrigado por contar a sua história para a gente. Imagina, sempre à disposição. Fala para a gente então a sua primeira empresa, como é que foi? Márcio, então, assim, a primeira empresa foi uma marca de roupas, né? Então a gente focou muito em tentar fazer um negócio que fosse totalmente digital, né? E que a gente conseguisse fazer uma empresa, uma marca realmente para fazer o negócio acontecer. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Assim, a gente abriu uma loja, uma marca, eu mais 2 sócios, a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha, na época eu tinha 19 anos, né? Então foi minha primeira grande empresa, vamos dizer assim. Peguei R$3.000 ali, coloquei tudo em camiseta, não deixei nada para marketing, não deixei nada para a marca do negócio, não contratei designer, foi eu mesmo que fiz lá, entrei junto com meus sócios no Photoshop, criei uma logo legal, fiz um design de uma blusa e a gente colocou para rodar. Né? Só para a gente entender um pouquinho, por que você decidiu fazer uma loja de roupas, uma marca de roupas? De onde surgiu essa ideia? Boa. Nessa época, a gente estava estudando muito sobre o mercado digital, né? sobre como é que você consegue vender algo na internet. E aí a gente viu que o que mais vendia na época eram roupas, né? E eu gostava muito de me vestir bem, de, cara, estar bem vestido. Sempre quando eu chegava nos lugares, as pessoas falavam que a gente tinha um certo estilo e tudo mais naquela época. E aí eu falei, pô, talvez seja algo interessante, né? É um mercado legal, tem bastante gente já vendendo isso na internet, então pode ser que seja um bom mercado pra gente atuar. Então você juntou um pouquinho da vontade de trabalhar com moda, porque Isso. Você gostava de se vestir bem. Correto. Aí o pessoal falando que era bacana, você chegou então a fazer uma pesquisa então para ver o que vendia bastante na internet e chegou à conclusão que uma marca de roupa seria o essencial ali para conseguir ter um negócio de sucesso. Exatamente. E aí você planejou alguma coisa, você organizou ou não? Cara, mais ou menos, né? Nessa época eu era gerente de um coworking, né? Então todos os sócios eles tinham um outro trabalho também. E aí a gente pegava o dinheiro desse trabalho e investia nesse negócio. Então a gente, no tempo que sobrava, a gente pegava, se reunia e planejava alguma coisa. Nosso planejamento era muito grosso, vamos dizer assim, né? Então a gente sentava, tentava conversar um pouco ali sobre quais eram os custos, como é que a gente ia fazer o marketing, como é que a gente ia vender. Mas era muito, hoje, olhando para trás, era muito superficial, vamos dizer assim. Mas a gente fazia, né? A gente não Você chegou a estudar o cliente? Não, esse aí foi um ponto que a gente fez que a gente errou muito, assim, porque a gente queria, a gente achou que nós éramos nossos próprios clientes, né? Então, pessoas parecidas com a gente iam comprar, mas a gente não fez nenhum estudo de persona, a gente não realmente foi pro mercado perguntar e mostrar estampas de roupa e formas de roupa para ver o que as pessoas achavam. Então, foi tudo na nossa cabeça. A gente falou assim, ó, isso aqui é bonito, a gente acha bonito, é legal, a gente vestiria, então, certeza que as pessoas vão comprar. Vocês chegaram a consultar algum especialista, alguma coisa para ver se aquela marca de moda iria atrair o público de alguma forma? Não, também não. Isso aí, cara, nem pensamos, nem chegamos a pensar nessa hipótese aí. Era só eu, meus 2 sócios e pra gente aquela era a vida. Aquela era o que a gente tinha que fazer. E a organização financeira tinha? Assim, eu que cuidava dessa parte, né? Então não era 100% jogado, mas também eu nunca entendi o que era uma DRE, não sabia fazer fluxo de caixa na época. Então foi algo muito assim, a gente tem esse dinheiro aqui, esse é o nosso capital inicial, a gente vai gastar X em blusa, a gente vai gastar Y em, sei lá, em desenvolver o site, né, em servidor, a gente vai gastar mais X em fotógrafo. Era só isso, né? Então era uma planilha de Excel com cada gasto que a gente ia ter e com uma projeção de, cara, eu quero vender tantas camisetas com preço de tanto, a gente vai ter um lucro de tanto. Era algo bem superficial também, mas a gente tinha. Né? E vocês chegaram a criar uma empresa ou vocês misturaram as contas pessoais com tudo isso? Foi um MEI. Nessa época foi o meu primeiro MEI, foi eu
estava no meu nome, né? Então foi o primeiro MEI ali que a gente abriu. A gente não tinha, não era do Simples Nacional, não tinha contador, então era algo mais simples, mas já era uma empresa, né? Já tinha um CNPJ ali do meu MEI especificamente. Então a gente criou uma conta digital, foi a nossa primeira conta digital assim que a gente criou de banco, né? PJ, sem for pessoa física. Então até nesse momento eu acho que a gente até acertou, né? A gente separou, né? Pessoa física, pessoa jurídica, muita gente erra nisso. Nesse momento a gente já conseguiu fazer isso de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim. Como é que funcionava a empresa nessa época? Então, basicamente nessa época, o primeiro passo que a gente fez foi a parte de operação de produção das camisetas. Então, a gente meio que falou, cara, a gente quer seguir um estilo mais streetwear, vamos dizer assim, né? Então, foi o primeiro momento que a gente falou, então vai ser isso. Fazendo isso, a gente começou a produzir as camisetas. Então a gente ligou para vários fornecedores, tentou encontrar fornecedor, tentou falar com várias pessoas que a gente conhecia. Por fim, a gente achou um fornecedor em Goiânia que fazia no estilo que a gente queria. Então a gente pediu uma prova e aí a gente começou a realmente executar. Então foram produzidas 40 camisetas, produzidas camisetas chegadas, a gente começou a trabalhar um pouco mais no marketing, né? Mas a gente já não tinha mais dinheiro para fazer um marketing bem feito. Então foi muito falando com os amigos, com os conhecidos, fazendo as primeiras vendas, embalando, enfim, de uma forma mais legal ali para entregar pro pessoal. A gente mesmo que ia, né? Então assim, o Márcio comprou lá nossa blusa. A gente ia lá na casa do Márcio, entregava, deixava um bilhete e tudo mais. Então essas foram as primeiras experiências que a gente teve assim nessa época. Agora é interessante que você estava comentando comigo que você fez 40 camisas, roupas iguaizinhas, né? Exatamente. Não tinha variedade. Então não teve um estudo também aí com relação ao produto, né? Com certeza, assim, a gente fez 40 camisetas, só que das 40, a única diferença que tinha delas era, uma era preta, a outra era branca, mas era só um símbolozinho aqui da Naipe, né, que era o nome da loja na época, e só, não tinha muita coisa, não era uma coleção igual o pessoal faz, a gente não teve nenhum estudo de mercado, né, então a gente não entendia do mercado de moda propriamente dito, assim, sabe? E aí surgiu a ideia da startup. Que startup é essa? Como é que surgiu essa ideia? Legal. Depois de mais ou menos ali 2019, no comecinho de 2020, né, eu saí desse meu emprego, que eu era gerente de um coworking, enfim, aprendi tudo que eu sei de negócios lá dentro, assim, basicamente. Eu falei, cara, aprendi muita coisa, sei muito, agora eu vou abrir minha própria empresa mesmo, assim, enfim, agora 100% real time, né, sem for part-time, né, sem for meio focado. Então a gente começou, e aí eu comecei como uma agência. Nessa época eu fazia publicidade e propaganda, e já tinha uma certa noção. Faculdade, publicidade isso, e propaganda. Exato, já tinha uma certa noção de anúncios online, de tráfego, marketing, coisas do tipo. E aí eu abri uma agência, peguei alguns clientes, e aí eu vi muitos gaps que a gente chama, né? Muitos furos ali nesse meio. Quando eu vi esses gaps, quando eu vi esses furos ali, a gente falou, cara, vamos tentar fazer algo para tentar matar esses gaps, para tentar melhorar isso aí. Porque a gente viu que muitas agências tinham muitas falhas em termos de anúncio, muitas agências rodavam muito tráfego orgânico, social media, mas não rodavam muito tráfego pago. E aí a gente tentou fazer uma solução para melhorar isso aí. Comecei com Vocês desenvolveram um projeto, um produto isso. Com relação a isso? Um novo sistema? Como é que foi? Foi, exatamente. A gente viu essa problemática de que todas as agências, quase todas que a gente conhecia, que a gente se envolvia na época, elas não conseguiam fazer a parte de anúncios digitais bem feitos. Então a gente iniciou esse projeto. Cara, vamos criar um sistema que vai facilitar isso para elas, que elas vão poder clicar em alguns botões e vai sair um anúncio digital bem feito para os clientes dela. Então essa foi a nossa primeira ideia, né? E aí um investidor olhou para o projeto, falou, cara, muito fera o projeto, tem um mercado muito grande, muito legal, vou fazer um investimento. E aí ele fez um investimento na época, enfim, um valor alto pra gente no momento, né? Meu sócio era programador, tinha mais um outro sócio que era o operador e eu era a parte mais estratégica ali, que tinha mais noção de marketing mesmo. Então os 3 sócios, de novo, os mesmos 3 sócios lá das camisetas, a gente abriu essa startup com um investimento muito alto para começar esse projeto e a gente começou a contratar, a fazer tudo, a desenvolver esse sistema, né? Esse software mesmo do zero, assim. E como é que era o planejamento dessa vez? Vocês fizeram o planejamento direitinho ou conseguiram organizar ali entre vocês? Essa parte da contratação, né, desse planejamento inicial, foi muito melhor do que as outras vezes, né, do que a primeira empresa. A gente já tinha um pouco mais de experiência, então a gente realmente sentou e falou, cara, a gente precisa de tais e tais pessoas. Então a gente precisa de 2 programadores, um designer, uma pessoa ali para ficar mais na parte de suporte. Então a gente organizou isso
definiu quanto que a gente poderia pagar, estudou um pouco o mercado também, em termos de salário das pessoas, como é que as pessoas contratavam e tudo mais. E aí sim a gente foi para campo para fazer essas contratações, para fazer esse planejamento. Então tinha um planejamento inicial. Essa empresa foi uma empresa pensada, a gente abriu, realmente tinha contador, a gente fez meio que uma consultoria inicial ali com o pessoal, com um grande mentor meu hoje, que é o Flávio Rideu. A gente foi na contabilidade para abrir tudo direitinho, abrir o CNPJ, Simples Nacional, uma empresa limitada, né, com 3 sócios ali. Então foi tudo bem diferente da primeira empresa já, né? Experiências, vai ficando. Eu entendi onde foi que eu errei e tentei melhorar nessa empresa. Mas ainda assim não foi essa empresa que fez a gente tirar. Mas foi mais ou menos isso, esse começo aí. E por que ela não deu certo? O que começou a falhar ali? Márcio, minha percepção, né, hoje olhando para trás, olhando em retrocesso, quando a empresa fracassou, essa empresa durou mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu olhei para trás e eu fiquei tentando mapear exatamente isso. Onde foi que eu errei? Por que essa empresa não deu certo? A gente tinha capital, a gente tinha equipe, a gente tinha boas pessoas, a gente tinha uma ideia legal, né, um projeto que todo mundo falava que era um projeto sensacional, incrível e tudo mais. Por que a gente errou? Minha percepção, a gente não validou o nosso produto. Então a gente contratou e fez um alto investimento em contratação de pessoas para desenvolver um sistema sem antes ter validado esse sistema, sem antes ter minimamente validado. Hoje nas startups, né, quem é desse mercado, entende isso como MVP. A gente não fez um MVP, um mínimo produto viável, né? Então, normalmente o que as pessoas fazem? Elas pegam, começam ali um projeto com um valor bem pequenininho, só para testar, para ver se o Márcio vai gostar. O Márcio é o nosso público ideal, para ver se ele vai gostar. E depois a gente produz isso de uma forma mais elaborada. Em alta escala. Isso, exatamente. Então, a gente não fez esse protótipo. E quando que você decidiu fechar as portas também da startup? Foi essa eu lembro claramente, assim, a gente falou, não, vamos fazer um último lançamento de uma função nova desse novo sistema. E aí assim a gente fez, programamos todo o lançamento, estruturamos tudo. Cara, esse aqui vai ser o lançamento. Esse lançamento aqui tem que dar um faturamento X pra gente continuar rodando durante mais tantos meses. E aí a gente fez esse lançamento. Colocou um investimento alto na parte de marketing, fez essa nova função, fez um burburinho ali, conseguimos colocar, a gente fez uma live para divulgar isso, né? Na live a gente colocou mais de 150 pessoas, né? Para uma empresa de software não é tão comum. E aí, na hora de vender, a gente errou na precificação. Não teve venda. Basicamente tiveram 3 vendas, o que não era nem perto da nossa meta. E aí nesse dia eu falei, cara, eu acho que não tem condição de a gente continuar, porque a gente não tem mais faturamento, a gente já tinha demitido uma parte da equipe, a gente teve que demitir a outra parte, porque a gente não tinha mais grana para fazer, e a gente falou, vamos fechar e vamos de novo trabalhar cada um em outros projetos para tentar fazer isso acontecer de outra forma. E a gente ficou meio que tentando fazer part-time ali ainda, os 3 sócios só, voltaram os 3 sócios só, a gente demitiu todo mundo e tentou fazer aquilo acontecer, mas sem foco, as coisas não vão para frente, assim, na minha percepção. Então a gente estava fazendo outros trabalhos em paralelo, bicos, para conseguir manter as nossas finanças pessoais e da empresa, e acabou que nesse momento a gente falou, não, realmente não dá, vamos fechar e partir para a próxima, porque essa aqui não vai mais para frente não tem como. Bom, Matheus, a gente vai para um breve intervalo agora e depois a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto para saber exatamente onde é que o Matheus errou e, é claro, tentar entender e ter um pouquinho de dicas aí para que esse tipo de erro não aconteça com outras pessoas. Perfeito. Depois do intervalo, já a gente está de volta. Estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, hein? Que a gente hoje está conhecendo a história do Matheus, que em 2019 abriu uma loja de roupas, abriu uma marca que não deu certo, depois fez uma startup que também acabou não funcionando muito bem, né, Matheus? Exatamente. Só para a gente poder relembrar, vamos então pensar aqui como é que foi, quais foram os pontos que você errou. A loja de roupas... Loja de roupas, para mim, claramente foi financeiro, né? Então, precificação financeira e estudo de mercado. Eu acho que assim, um dos principais pontos foi não ter estudado o mercado de moda. Especificamente, a gente abriu na louca, do jeito que a gente achava que era o certo e tentando fazer acontecer. E da startup? Da startup, eu acho que o principal ponto foi a parte da prototipação. Como a gente não teve um MVP, um protótipo inicial, a gente não testou e validou aquele produto, aquele serviço, a gente acabou gastando muito dinheiro em algo que as pessoas não queriam, né? E outros pontos também foi querendo ou não contratação, a parte toda de financeiro também.
também. Eu acho que o financeiro é um ponto aí, né, muito difícil para todas as empresas, para mim também foi. Então, agora a gente vai conversar com o nosso especialista Enio Pinto para saber exatamente onde é que o Matheus errou e aí, é claro, pegar as dicas e entender um pouquinho melhor sobre esses tipos de negócios. Enio, é com você. Olá, Márcio, como vai, Márcio? Matheus, satisfação conhecê-lo, Matheus. E antes de mais nada, dizer o seguinte, Matheus, você tem o que a gente chama de um empreendedorismo serial. Você empreende uma sequência de negócios, tendo sucessos ou fracassos, vai sempre em frente. E isso é uma característica muito interessante para quem vai, de fato, chegar lá, para quem vai, de fato, conseguir o sucesso. Porque empreendedores, independentemente de sucesso ou fracasso, vão tendo resultados positivos, negativos, mas é com o resultado que a gente aprende, agrega valor à nossa gestão e aí tem a possibilidade de ter sucesso, de fato, contundente e a longo prazo. Parabéns pela sua resiliência, Matheus. Isso é o que a gente chama de um pecado capital, começar um empreendimento sem, de fato, validar isso com o cliente. Mas isso é muito comum, é muito recorrente, não é o Matheus, é quase todo o mercado. As pessoas resolvem empreender porque, eu tenho um produto interessante, eu tenho disponibilidade de tempo, eu tenho disponibilidade de recursos, muitas vezes até porque eu tenho um escritório, uma loja vazia. Mas as empresas existem não porque tem produtos, lojas ou até proprietário. As empresas existem porque existem clientes, porque existe uma carteira de cliente. Qualquer negócio, eu repito sempre, existe para resolver problemas de clientes, focar no problema, nas dores do cliente. Então é fundamental você atender às necessidades do cliente. E mais recentemente, os empreendimentos vêm evoluindo no sentido de ir além das necessidades e atender aos desejos do cliente e até superar isso e chegar na realização dos sonhos do cliente. Por isso é fundamental uma plena empatia com a razão de ser dos negócios, que é o seu cliente. Matheus, de fato produzir 40 peças, considerando o segmento de vestuário, não é uma boa. Pelo seguinte, as principais técnicas de venda no teu segmento são o cross e o upselling. O que significa isso? O cross-selling é quando você faz uma venda convergente, mas complementar. Então, o indivíduo entrou para comprar uma camisa, você aproveita e tenta vender uma gravata. Né? Depois que você fecha a primeira venda, você vende, faz parte para uma venda adicional. Já o upselling é quando você tenta vender uma versão mais completa. Ele entrou para comprar uma camisa, você fez um cross-selling, agregou uma gravata, mas a proposta agora é tentar vender um terno completo. No momento em que você tem uma linha de produção tão monocromática, 40 peças iguais, você impede qualquer estratégia de venda adicional. E aí, de fato, vai complicar a ampliação de receitas do seu negócio. Um outro ponto é que é crítico que você tenha o que a gente chama de grade. Tanto a grade de numeração quanto a grade de paleta de cores. No teu caso, fica difícil você conseguir fazer uma segunda venda para o mesmo cliente, entende? A falta de publicidade, de divulgação do seu produto, de fato vai te trazer problemas seríssimos, né? Agora, com a pandemia, a gente teve alguns legados, a questão da higiene, a questão da não aglomeração, mas teve um legado muito positivo, que foi acelerar todo o processo de transformação digital no mundo e também, claro, nos pequenos empreendimentos. Você começou certo, você já começou com uma presença digital, você começou com uma loja de e-commerce. Entretanto, tanto no presencial como na internet, você precisa ser encontrado. Você é um publicitário por formação, Matheus. Então, é crítico que você, no caso aí, compre anúncios pagos, seja identificado, seja encontrado, seja abordado pelo seu cliente, porque aí, tendo o olho no olho, tendo a hora da verdade, é só fechar a venda. Veja, o início de qualquer empreendimento não se dá especificamente pensando no posicionamento de marca. Todo empreendimento começa com uma ideia, Matheus. E a ideia parte de uma lista inicial de coisas com as quais a gente se identifica. Isso pode parecer até um pouco de romantismo no mundo da consultoria empresarial, mas não é. A lista das coisas com as quais eu tenho afinidade, as quais vão me levar a ter uma realização pessoal, uma satisfação, plenitude. Esta primeira lista, a gente submete ela a um segundo filtro.
o filtro das coisas com as quais eu tenho competência em realizar, nas quais eu sou melhor que a média dos seres humanos. Então você começa a ter uma lista bem interessante. Coisas com as quais eu tenho afinidade e nas quais eu sou competente. Eu entrego bem, entrego com qualidade, entrego um diferencial. E aí você parte para o terceiro filtro, Matheus. Coisas que eu gosto, coisas nas quais eu sou competente, eu sou bom, mas coisas com as quais também a necessidade existe por parte da sociedade. Eu tenho que atuar, Matheus, no empreendimento com o qual eu tenho afinidade para que eu agregue valor, traga ineditismo, mas são coisas que eu também tenha competência e faça melhor do que os outros empreendedores já estabelecidos, para que eu seja competitivo nesse mercado. E, naturalmente, produtos que estejam na necessidade, na lista de desejos dos clientes, da comunidade na qual você está inserido. Isso deixa de ser uma ideia e vira uma oportunidade de negócio. Olha, tratando-se de startups, Matheus, o fundamental é você começar por um MVP, que é um mínimo produto viável, que é um pequeno protótipo que vai te permitir testar essa solução. Esse protótipo ele vai ter as características mínimas essenciais para que o público entenda que tipo de problema ele está solucionando, que dor ele está amenizando, para que o produto veja se aquilo faz sentido para ele. Você vai receber os feedbacks desse público, você vai receber os presentes, porque nesse momento são presentes que o seu público vai te dar. Você volta para a oficina, faz os ajustes necessários e volta para o mercado. Isso é um círculo virtuoso. Recebe feedbacks, agrega valor ao produto para que ele fique mais adequado às necessidades e desejos do seu cliente, volta, entrega para o cliente consome, te dá novos feedbacks e assim uma startup vai, de fato, se desenvolvendo e vai chegar a escalar esse produto. Para quem está começando, definir remunerações acima do mercado, sim, de fato, é um erro. Você ainda não se posicionou no mercado e aí não tem como afirmar que você pode ter um preço de venda final superior aos empreendedores já estabelecidos. Porque, lembre-se, todos os seus custos, inclusive sua folha de pagamento, os salários dos seus colaboradores, diretos e indiretos, precisam ser agregados a esse preço. O preço de venda é pelo qual você vai remunerar custos de despesas. O preço de venda é o que você fatura, são as receitas, são as entradas na empresa que vão cobrir todos os seus custos e permitir que você tenha um lucro. Se você tem uma estrutura de custos mais elevada que o mercado, e isso precisa ser apropriado ao preço de venda, consequentemente, como desdobramento, você também terá um preço de venda mais elevado do que é praticado no mercado. Para quem está começando e ainda não tem uma marca que vende por si só, é um erro, porque você vai ficar pouco competitivo em relação a custos, a preço, junto ao seu público, em relação aos outros empreendedores que já estão estabelecidos. Qual é o caminho, Matheus? Você pratica o preço estabelecido pelo mercado, mas acerta uma política de distribuição de lucros com o seu time. Assim você vai ter um time tão engajado quanto um time que teria uma remuneração superior, mas um time, inclusive, mais engajado, mais focado em resultados. Ele ganha o que todo mundo ganha nesse segmento, mas se o teu empreendimento tiver resultados positivos em função do trabalho dele, ele terá uma participação também nesses lucros. Boa, Enio. Bom, então a gente conseguiu várias dicas aí, né, Matheus? Hoje você tem uma nova empresa, e que empresa é essa? Hoje a nossa empresa chama Ikigai Ads, né? Então é uma empresa que eu peguei toda a experiência desse tempo de startup ali do mercado de anúncio, de tráfego pago, os anúncios online, né? E a gente colocou isso na prestação de serviço. Em vez de fazer um software, a gente agora presta o serviço de criar anúncios para outras empresas, né? Então várias empresas de negócios locais, negócios, por exemplo, como açaí, como lojas de roupa, né? Enfim, foi o meu primeiro negócio, floriculturas e vários outros negócios diversos ali. Que continue assim, que você continue indo mais para cima, cada vez mais. Obrigado, Márcio. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Espero ajudar aí todos os empreendedores do Brasil. Pode ter certeza. Nosso programa termina por aqui e a gente continua se encontrando aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até mais. Tchau. Tchau.